Glória a Deus, aleluia, salve Maria. Aqui, tiroteio, pô. Aqui é o outro pastor. Deve ser fruto de Lucas Bonzoli também, né? O Lucas Bonzoli é o doutor desses caras. Maria sempre virgem, reagindo ao pastor Eduardo Farias. Eu gostaria que nós fizéssemos algo muito importante que até pouco tempo atrás o ex-pastor Eduardo Farias fazia com bastante convicção e que nós declaremos em alto e bom som: sola Escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para Você cita sola Escritura, mas sola Escritura cita o magistério. Sola Escritura cita que ela se tornou mãe da igreja, porque o discípulo amado levou ela para sua casa. Só a Escritura diz que os apóstolos oravam junto com Maria. Só a Escritura diz que a igreja é coluna do centavo da verdade. Só a Escritura diz que a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. A só a Escritura diz que 1 Coríntios 2:20 foi constituído primeiramente os apóstolos. Efésios 2:20 edificados sobre fundamentos dos apóstolos. Efésios 4:5 só batismo, uma só fé, um só Espírito. As apóstolos 2 ali, a só a Escritura diz que desceu o Espírito Santo. Primeiro a pregar, Pedro. E por aí vai. O que você me diz, Rafael Paulo? A só Escritura me diz que tem um pastoreio, João 21, 15, 17. A só Escritura diz que Cristo fundou a igreja, deu a chave a esse pastoreio, Mateus 16, 19. 18, 19. A só Escritura diz que tem uma doutrina dos apóstolos 2, 42. Então não é só a Escritura, é o que você pensa. E a só Escritura diz que o discípulo amado levou para a sua casa, João 19, 25. 26, 27. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Cadê os filhos? Cadê as filhas de Maria? Com o casamento com José. Então, não tem como você provar. Só basta você ler a Bíblia. Degustar, como diz o nosso amigo Padre Luiz Toro, que eu me inspiro muito nesse cara também. Só degustar, só estudar com visão do magistério, claro. Sem auto-interpretação. Se você estudar com sua auto-interpretação, você vai ficar louco igual esses caras. Mentiroso igual esses caras. Você deu uma introdução, também deu uma introdução. responder ao Scott Hahn brasileiro. Sim, alguns católicos consideram o ex-pastor Eduardo Farias uma espécie E o Scott Hahn brasileiro? de Scott Hahn brasileiro. E me incomoda um pouquinho o fato deles não perceberem que até pouco tempo atrás ele era um protestante e que com pouquíssimo tempo de conversão ao catolicismo ele já estava ensinando católicos a serem católicos. Mas este é um problema que os católicos vão ter que resolver. O meu problema aqui é contra-argumentar aos argumentos bíblicos que ele apresentou em um podcast para embasar, fundamentar a virgindade perpétua de Maria. E aqui vai o meu primeiro apelo. Ex-pastor Eduardo Farias, meus amigos católicos que estão me assistindo, vocês não precisam perverter o texto bíblico para fundamentar um dogma ou uma doutrina. Vocês possuem outras fontes de autoridade, a tradição, o magistério. Então, não precisa perverter o texto bíblico. Não precisa falar que o texto bíblico fala uma coisa que, evidentemente, ele não está falando. Vocês podem fundamentar em outras autoridades. Então, quando vocês verificarem que não existe texto bíblico que fundamente uma doutrina, um dogma, vocês fundamentam ali nos documentos oficiais da igreja, em um texto da patrística, na tradição, no magistério, mas não precisa perverter o texto bíblico, como nós vamos ver que foi feito aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que os meus argumentos aqui são contra os argumentos apresentados pelo ex-pastor. Eu não estou atacando a pessoa do pastor, mas apenas aos argumentos que ele apresentou. Mas tem duas coisas. Você não está atacando, pastor. Você está atacando a igreja. Você está atacando o magistério. Simples entender isso. Que o fundamento do protestantismo é protestar contra a verdadeira igreja. Isso que Lutero fez. Que eu gostaria de dizer. Primeiro, que eu jamais vou perdoar o ex-pastor Eduardo Farias por se tornar católico. Afinal de contas, pouco tempo antes, ele apertou a mão de Timothy Keller. Sim, em um evento lá na Mackenzie, em São Paulo, ele era o tradutor oficial do Timothy Keller. Então, ele esteve lá, ele apertou a mão do cara e mesmo assim, pouco tempo depois, ele se tornou católico. Jamais o perdoarei por isso. Claro, o cara acordou, pô. A escama, a cegueira
de Saulo que estava sobre ele caiu por terra. Ele viu que ele estava na igreja errada. Ele viu que ele estava no fundamento errado. Ele viu que estava ensinando doutrina errada. Inspirado. Esse é o primeiro vídeo. Ele nem entrou no versículo, mas tá bom. Olha só. 2 Coríntios 11:4. Só basta ler a Bíblia. Olha só que interessante. 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando os outros, Jesus diferente daquele que você tem cegado, ou você está de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado boamente, aceitai. Olha só, Gálatas 1:7. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse o evangelho diferente do que vos temos anunciado que ele seja, não tem, eu repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. O pastor acordou. O pastor começou a amar a igreja. O pastor começou a conhecer a igreja. Tão pouco tempo já estava pregando contra ele. Pregava. Paulo, quando se converte, quando cai a escama, quando é batizado por Ananias e é cheio do verdadeiro Espírito Santo, Atos, olha só, a conversão de Saulo. Olha só, Atos 9 ali, Cristo aparece, Saulo, porque tu me persegue? Porque Saulo perseguia a igreja, como esses pastores perseguem a igreja, como Lucas Mansoli persegue a igreja, como Rafael Paulo persegue a igreja, como Rodrigo Mocelinha persegue a igreja, Rodrigo Silva, pastor Genoduque, Sila Malafaia e por aí vai. Ó. É batizado por Ananias, Atos 9:17 e Atos 9:26, 27, 28. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Ó. Se reuniu com os apóstolos. Paulo está pregando destemidamente a palavra. Antes ele devastava, perseguia, martirizava. Agora está defendendo a igreja. Falava bem também, ele discutia com helenitas, mas este procurava matá-lo. Olha só. Defendendo a igreja. Por quê? Atos 9:17. Ó. Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, ó, disse: Saulo, meu irmão, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recebeste a vista e fique cheio do Espírito Santo, do Espírito Santo verdadeiro que desceu em Atos após 2, não inspirado por outro Espírito. O pastor Eduardo Faria, ele recebeu o verdadeiro Espírito Santo, ele recebeu o verdadeiro Pentecoste, a verdadeira unção dos santos e começou a defender a igreja de acordo com o que aconteceu com Paulo, base bíblica. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escama, recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. É só. Por quê? Atos 9:5. Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue durante te calcicante contra o guilhão. Quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo Cristo. O pastor reconheceu isso e se tornou católico, e tanto que está defendendo a sua rincha. Você não vai perdoar o pastor? Claro, seu fruto são fundamento de homens. Claro que vocês tá nervoso, porque a igreja ganhou um aliado forte, conhecedor dessa heresia. Você pode ver tantos caras aí pegando pesado contra esse ex-pastor. Diz que é Scott Hahn brasileiro. Scott Hahn também se converteu, era um pastor, doutor. Se converteu, cara. Por quê? É o verdadeiro Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos.
Esses caras que pregam contra a igreja, eles não têm o Espírito Santo. Por mais que eles colocam a Bíblia debaixo do braço, por mais que ele faça uma teologia, uma filosofia, entende a Escritura, desde Gênesis, Apocalipse, eles não têm o Espírito Santo para discernir a visão que o magistério prega, porque eles desprezaram o magistério. A Bíblia mostra, cadê os filhos de Maria, cadê os irmãos? Os caras não conseguem provar, meu querido. Agora entendemos o que aconteceu sobre a vida do pastor. Cuidado para você não virar católico, Rafael Pablo, e começar a fazer o que o pastor Farias está fazendo. Paulo, a diferença, pô. Perseguidor da igreja está edificando a igreja. Que ele martirizava, agora ele está sendo martirizado. Claro, né, pessoal? É uma brincadeira, porque quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do Timothy Keller. Inclusive, saí aqui de Goiânia e fui a São Paulo justamente para ver o Timothy Keller. Mas um segundo ponto que eu gostaria de levantar é que eu me preocupei bastante com a ex-igreja do ex-pastor Eduardo Farias. Porque se ele interpretava as escrituras... Fechou as portas, meu querido. É ex-igreja, não é mais igreja. Agora ele é católico. Está em comunhão com os santos, está em comunhão com o Papa. Abaixou as placas. Da forma como ele interpreta aqui nesse vídeo, eu devo dizer que eu estou muito preocupado com o tipo de pregação que essa igreja tinha. Por ele ser ex-pastor, eu jamais pensei que ele faria isso com o texto bíblico. Ele sabe lidar com o texto bíblico. Então, o que ele está fazendo é tentando adequar o texto bíblico ao dogma que agora ele acredita. Mas ele sabe que isso é muito problemático. Para terminar essa introdução, eu gostaria de dizer que eu vou analisar alguns argumentos que ele apresentou, uma introdução e mais 4 argumentos. Mas como desfazer uma mentira é sempre muito mais demorado do que fazê-la, eu vou dividir em 2 vídeos. Neste vídeo aqui, eu vou apresentar a introdução e 2 argumentos que ele apresentou e contra-argumentar. E no próximo vídeo, eu vou contra-argumentar os últimos 2 argumentos que ele apresentou nesse mesmo trecho, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Eu acreditava de fato. Eu falava assim, gente, Maria foi mãe de Jesus e ela... E esse é o meu primeiro vídeo também. Mas depois que Jesus nasceu, ela foi a vida dela, que são com José e tiveram filhos, normal. E eu ainda falava assim, isso não atenta em nada contra a santidade dela, não é pecado você casar e ter filhos. Mas aí quando falava na Bíblia lá os irmãos de Jesus, eu falava, gente, tá aqui, tá óbvio. Até que eu tive que fazer toda uma elaboração teológica a esse respeito, e hoje eu vejo que é muito claro na Bíblia que Jesus não teve irmãos, né? Maria não teve filhos. Isso é muito claro. Nesse trecho que nós acabamos de ver, tem algo muito importante e que já mataria o vídeo inteiro. O fato do ex-pastor confessar que quando ele lia o texto com naturalidade, recebendo no texto o significado... Então, começar aqui. Claro. Que ele não tinha visão do magistério. Tinha sua própria interpretação, que aprendeu dos reformadores. Quando ele começa a fazer uma elaboração, um estudo da doutrina, o que a igreja pensa, o que acredita que a igreja prega, ele viu que estava errado. A ponto que Paulo falou, tudo que eu aprendi é esterco, Filipenses. Olha só. Três. Olha só. 9. 8. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com estes bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, e tendo em conta desterco a fim de ganhar Cristo. Tudo que ele aprendeu no judaísmo, ele chama tudo de cocô. Tudo que o pastor Eduardo Faria aprendeu dos reformadores virou merda para ele, virou esterco. Porque ele fez uma elaboração, doutrina, Efésios 2:20, fundamentos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, que a verdade será conhecida
pela igreja, Efésios 3:10, que tirou essa cegueira e se converteu realmente à verdadeira igreja. E entendeu o que ele pregava sobre Maria, como os pastores pregam, que Maria teve filhos, teve filhas, etc. É tudo uma farsa. Porque João 19, para finalizar esse primeiro vídeo, 25 deixa bem claro. Junto à cruz de Jesus, olha só. Dá pra ver? Só dá um zoom aí no vídeo que você consegue ver. Junto à cruz de Jesus estava de pé a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo levou para a sua casa. Cadê os filhos? Cadê as filhas? Cadê os irmãos? Cadê as irmãs do Senhor? Como os protestantismo prega. Nenhum foi digno de levar Maria para sua casa. Só você estudar a tradição judaica. Os judeus, ele preza muito a família. Maria, por ser judia, você acha que seus filhos iriam permitir ela morar na casa de João, que não é seu filho? Judeus honram muito pai e mãe. Mateus 19:19. Olha só que interessante. Honrar pai e mãe. Os filhos de Maria não vão honrar ela? Cadê os filhos? Cadê as filhas, doutor? Cadê os irmãos? Isso que o pastor entendeu. Quando ele estava cego com esses doutores protestantes. Somente esses internacional aí, que são os piorzinhos. Como Benny Hinn, Scott Hahn se converteu. Salve Maria, sou o missionário Seu Roberto. Simples. Essa é a primeira resposta.